Questão 20, vamos embora lá. Infere-se do texto que? Infere-se do texto que? Vamos lá. Posso ir? Agora a gente vai achar o que é forte, tá? Uma das contribuições do estudo publicado em 2016 pela FAO foi desconstruir a ideia de que a situação da fome no mundo decorre de escassez na produção mundial de alimentos. A banca quer saber, primeiro vamos ver se há, veja, o que há de forte, qual é a base dessa inferência, tá bom? Qual é a base? O que é forte? Uma das contribuições do estudo publicado foi desconstruir. Achei. O forte é isso, concorda? Um beijo para os profissionais de letras. Acabei de receber uma mensagem aqui. Hoje é dia dos profissionais de letras. Parabéns para nós. Puro amor. Então vem, ó. Uma das contribuições foi desconstruir a ideia de que a situação de fome no mundo decorre da escassez. Então, a gente tem de ver se essa ideia foi desconstruída, tá bom? Agora eu vou achar as correlações lá no texto. Vou achar as correlações. Onde é que se fala do estudo publicado em 2016 pela FAO? Estudo publicado está aqui. Repare que a banca não disse a linha, eu já estou grifando em amarelo, mas na prova não vai ver esse amarelo. Então, você tem que achar com paciência. Depois, foi desconstruir a ideia, cadê a parte que fala de situação da fome no mundo? Situação da fome no mundo. Vamos achar a parte que fala de situação da fome no mundo. Situação da fome no mundo tem a ver com, onde é que ele fala de fome? Realidade da fome. Às vezes você vai achar em mais de um pedaço do texto. Eu estou colocando aqui os que mais aparecem, tá? Aí depois ele diz, decorre, que a situação de fome no mundo decorre de escassez na produção de alimentos. Onde é que ele fala de escassez na produção de alimentos? Tá aqui, ó, produção mundial de alimentos é suficiente para atender blá, 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 tá? Então, tá aqui a parte de produção mundial de alimentos, que é o 3. Achou? Marcou? Faça direitinho, para na hora da prova você fazer direitinho. Agora vamos ver se uma das contribuições do estudo foi desconstruir. O estudo desconstruiu, veja se há pista para dizer que o estudo desconstruiu. Ele diz, um estudo publicado em 2016 mostra que, o estudo publicado mostra que a produção mundial de alimentos é suficiente. Apesar disso, as pessoas estão morrendo de fome. Então, o estudo diz que é suficiente, apesar disso, continua a realidade da fome. Então, a banca pergunta se há pista suficiente para dizer que ele desconstruiu, sim. Item certo. Se ele está dizendo, se o estudo diz que a produção mundial de alimento é suficiente, apesar disso a realidade permanece, insiste a realidade da fome, então ele desconstruiu. Se tem pressuposto, tá certo. Questão 21, você faz. Aqui a banca diz, infere. Lembra que hoje você está resolvendo questões comigo 2019 e 2020. A gente está resolvendo, peguei várias, 2019, 2020, as de 2021, que são as provas da PRF, IBGE, tudo isso você já fez comigo. Não deixe de assistir às aulas anteriores, refazer os exercícios que você treinou comigo aqui, para você poder continuar usando as técnicas. Depois dessa aula, você vai aloprar, entendeu? Com as suas provas. Essa aí foi Cefaz. Cefaz é sempre, cargo de auditor, são provas boas, de alto nível. Vamos ver se essa foi difícil. Infere-se do texto que? Infere-se do texto que? Questão de inferência, tá? Vamos ver o que é forte. Na ocasião do concerto em Paris, em 1837, Pixis tocou uma composição de Beethoven como se fosse de sua autoria. Qual é a parte forte? Tocou uma composição de Beethoven como, tocou
como se fosse de sua autoria. Isso é que é forte, né? Isso é que é forte, como se fosse de sua autoria. Vamos ver se há pista suficiente para dizer que ele tocou como se fosse. Bom, vamos embora então achar os pedaços. A banca não diz a linha. Quando a banca não diz a linha, tem que ser esquartejador. Vamos lá. Ocasião do concerto em Paris. Eu vou ter que procurar lá no texto a parte que fala do concerto em Paris. Tá lá no segundo parágrafo. Em um concerto em Paris, achei um. Tudo bem? Achei um. Tá. Agora, vou achar a parte que fala de Pixies. Quem é esse aí? Quem é esse Pixies? Vamos lá. Pixies, quem é? Tá ali o Pixies. Pixies é o... Aqui. O Pixies. Tá aqui o Pixies. Olha o Pixies aí. Tá? Tá aqui o Pixies. 2. O Pixies é o cara, ó, depois quando chegou a voz do obscuro e inferior Pixies, coitado. O Pixies é o cara que sofre, é o cara que é pior. Obscuro e inferior, tá, achei o Pixies. Tocou uma composição de Beethoven. Cadê a parte que fala da composição de Beethoven? Tá aqui, ó. A música de Pixies, então achei o 3, ó, música de Pixies, ouvida como sendo de Beethoven, achei o 3. Então achei a paráfrase de 3, que tocou uma composição de Beethoven. Tocou uma composição de Beethoven, ó. Tem que achar tudo lá, ó. Tocou uma composição, ele tocou mesmo, porque olha, a música de Pixies, ele tocou, mas ele diz, ó, a música de Pixies ouvida como sendo de Beethoven. Se você voltar lá para o Pixies, coitado, o Pixies, quando ele começou a tocar, manifestou-se o desprezo coletivo. Alguns, com ouvidos mais sensíveis, depois de lerem o programa que anunciava as peças do músico menor, retiraram-se do teatro, incapazes de suportar a música de má qualidade. Então, veja, tá falando que o Pixies, coitado, ele tocou uma música e teve gente que saiu. Aí ele diz, a música de Pixies, ouvida como sendo de Beethoven, é porque se você voltar antes, ele diz, Liszt, no entanto, registraria que um erro tipográfico... Então, ó, vamos embora achar as pistas. Agora é investigador, ó. Liszt, no entanto, registraria que um erro tipográfico invertera no programa do concerto os nomes de Pixies e Beethoven. Então, ele inverteu. Houve uma inversão. Pronto, juntei as peças. Aí, a banca pergunta, infere-se no texto que Pixies tocou uma música de Beethoven como se fosse de sua autoria? Ou seja, ele... Não, quem tocou foi o Pixies mesmo. Quem tocou foi o Pixies. Foi ele que tocou, coitado. Ele que tocou. A questão é, ele tocou como se fosse de sua autoria? Ele tocou como? Olha a inferência. Ele tocou como se fosse de sua autoria? Ele tocou. Não, gente, o Pixies... o Liszt... Entendi. Tá bom, mas é a música de Pixies. Tá? Ó, o Pixies ele tocou também, tá bom? Ele tocou, o Pixies foi lá, entendeu? Tá? O Pixies tocou, olha o preconceito com o Pixies. Ele tocou, só que teve gente que vazou, que nem queria ouvir, né? Mas o Pixies tocou. Então, a gente não pode dizer que ele não tocou, ele tocou. Porque ele diz a música de Pixies, entendeu? A música dele, ele tocou, coitado, que ele não era bom. Ouvida, tá aqui, ó. Ouvida como sendo de Beethoven. Então, olha as pistas. Olha as pistas. Houve um erro tipográfico que inverteu os nomes de Pixies e Beethoven. A música é de Pixies. Então, volte a frase, ó, volte. É que você quer ler o texto todo, né? Você quer entender o Liszt. Ó, em um concerto em Paris, deixa eu só voltar um pouquinho, que tá todo mundo trocando o Liszt com Pixies. Ó, Franz Liszt tocou uma peça. O Franz tocou. Ele tocou uma peça, blá, blá, blá. O Liszt tocou a peça, tudo bem? Aí, ó, o Liszt tocou Beethoven. O Liszt, ele tocou Beethoven, tudo bem? Então, ó, vamos juntar aqui as pistas. O Liszt,
Tá. Depois veio o Pixies, que também chegou a vez dele. São três personagens. Beethoven, que é o tal, ele não aparece aí, a música é dele. E dois caras lá, o Liszt, que tocou, tá bom? O Liszt tocou, a plateia ficou lá, porque o Liszt mandou bem. Aí depois veio o Pixies, chegou a vez dele. Aí veio o desprezo coletivo, ou seja, o Pixies não mandou bem. Aí ele vai falar, ó, Liszt, no entanto, ó, como sabemos, os melômanos não são muito pacientes. Liszt, no entanto, o Liszt, ele registrou que um erro tipográfico no programa do concerto inverteu os nomes de Pixies e Beethoven. A música de Pixies, então, Pixies tocou a música. Ele tocou a música e ele não mandou bem. É isso que você sabe no texto. E você sabe também que Liszt registrou um erro tipográfico que inverteu os nomes de Pixies e Beethoven. E você sabe também, tudo isso são pistas, que a música de Pixies foi ouvida como sendo de Beethoven. E aí sim, a música dele, que foi ouvida como sendo de Beethoven, foi recebida com entusiasmo e paixão. E a de Beethoven, ouvida como sendo de Pixies, foi enxovalhada. Entendeu? Então, veja, o mais importante é isso aí. Esqueça Liszt, Pixies e Beethoven. O mais importante houve uma inversão de nomes, Pixies e Beethoven. A música de Pixies foi ouvida como sendo de Beethoven. A música de Pixies foi ouvida. Aí a banca pergunta se Pixies tocou uma composição de Beethoven como se fosse de sua autoria. Ou seja, Pixies tocou uma música, uma canção dele, como se ele fosse o Beethoven? Não! Houve uma inversão, um erro tipográfico. Não houve essa história de Pixies tocar uma composição como se fosse de sua autoria. Não é como se fosse de sua autoria. Ele não é... Veja, a assertiva, ela sugere que Pixies foi lá, tocou Beethoven, fingindo como comparativo, como se ele fosse o autor da música. Só que o que aconteceu foi um erro tipográfico que inverteu no programa do concerto os nomes de Pixies e Beethoven. Entendeu? E aí, a música de Pixies, quando foi ouvida como sendo de Beethoven, só porque estava o nome do Beethoven lá, foi recebida com entusiasmo e paixão. E a de Beethoven, ouvida como sendo de Pixies, foi enxovalhada. Na verdade, quem está cantando aí é o Pixies, entendeu? É o Liszt, né? O Liszt toca as duas. Só que o Pixies é um cara que sofre preconceito e o Beethoven é o tal. Então, o mais importante é extrapolação no como se fosse de sua autoria. Como se fosse de sua autoria, extrapola a parte que diz de erro tipográfico. Houve um erro tipográfico. Ninguém tocou a música como se fosse da autoria. Cada um tocou a música que era. A música de Pixies era de Pixies, a música de Beethoven era de Beethoven. Só que elas foram tocadas como uma fosse da outra. Não, houve um erro tipográfico. E as pessoas, quando entraram, olharam aquilo lá e acharam que uma era de um e a outra era de outro. Ninguém tocou a música como se fosse. Ou seja, a assertiva parece que ela dá a entender que houve ali uma fraude. E não houve uma fraude, houve um erro tipográfico. Bora mais, senão a gente vai ficar pegado ao Beethoven. Questão 22. Infere-se do emprego da forma verbal morávamos que o narrador fornece uma informação, aqui você é feliz. A banca está fazendo uma questão em que ela já destaca a linha e já diz, agora sem rodinha, vem comigo, sem rodinha. Você vai olhar para isso aqui e vai ver se
Eu posso deduzir, cadê a coisa forte? Ó, o narrador fornece uma informação sobre si próprio e sua família. A gente vai ter de ver se ao usar o verbo morávamos, lá na linha 2, se há uma pista suficiente para dizer que o narrador está contando uma informação dele e da família. Tá, vem comigo. Ó, nasci no Brás durante a Segunda Guerra. Da rua em que morávamos, nasci no Brás. Vá buscar pistas, ó, deixa eu colocar roxo. Roxo são as pistas. Vá buscar pistas, ó. Nasci no Brás. A rua em que morávamos até a Praça da Sé são 20 minutos. Quando estava com 7 anos... Concorda comigo que ele está falando da infância dele? Concorda comigo que ele está falando lá do bairro onde ele nasceu? Então, existem pistas suficientes para deduzir que a informação que ele lança ali era dele e da família dele. Ora, ele não usa o nós. Esse nós quer dizer que é o autor e mais alguém. E eu posso... Adriana, mas eu achei família forte. Família. Adriana, eu achei família muito forte. Como assim forte? Ele está contando a história dele. Nasci no Brás durante a Segunda Guerra. Da rua em que morávamos. Morávamos quem? Ele e a família dele. Ah, Adriana, mas família depende, né, minha filha? Às vezes a família mora com alguém, a outra não mora, não viaja. É isso mesmo. Nós morávamos, ele e a família dele. O uso do nós é pista suficiente para dizer que não é só o autor, é o autor e sua família. O item está certo. 22 certo, 23 vai. Depreende-se do texto, Adriana, que é isso, minha filha? 23. Tá mole não, Adriana, lê isso tudo aqui hoje, pancadão, ficar lendo isso tudo. Vem, depreende-se do texto que... Agora vamos achar coisa forte. A reestruturação da produção industrial e a supressão do valor laboral representam, para a sociedade, consequências negativas da adoção do modelo econômico de produção capitalista. Cuidado que agora vai ficar mais pesado, vai ficar mais complexo. Vamos embora, tá? Já saiu da lama com rodinha, agora vai para o topo. Então, André, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o negócio forte, não é? Então, o que você acha que é forte? O que será o forte? O que será a base dessa inferência? A reestruturação da produção industrial e a supressão do valor laboral representam, para a sociedade, consequências negativas. Concorda que isso é o forte? É. Pronto, agora eu vou achar... Como a banca não diz a linha, eu vou com o trabalho de esquartejador. Vamos embora lá. Esquartejador aqui, reestruturação da produção industrial. Reestruturação da produção industrial, vou ter de achar isso lá. Reestruturação da produção industrial e supressão do valor laboral. Então, repare que nas questões mais difíceis, agora a gente vai pegar umas mais difíceis, nas questões mais difíceis, muitas vezes o mais difícil é achar as paráfrases. É um trabalho que, às vezes, a questão de inferência em si não é tão difícil, mas localizar no texto. Ó, vamos localizar 1 e 2. Ó, reestruturação da produção industrial. Cadê a parte que fala da reestruturação? Vamos ler desde o início. Ó, leia desde o início. O modelo econômico de produção capitalista, aperfeiçoado pelos avanços científicos e tecnológicos que, por sua vez, proporcionaram a reestruturação da produção. Reestruturação da produção. Achei, ó. Reestruturação da produção é o 1. Reestruturação da produção é o 1. Tá, agora vamos achar a parte que fala da
supressão do valor laboral. Supressão do valor laboral, onde é que ele diz? Proporcionaram a reestruturação da produção e a terceira revolução industrial, retirou do trabalho seu valor. Então, peraí, quando ele diz retirou do trabalho seu valor, que legal, é a paráfrase de supressão do valor laboral. Retirou, supressão é retirar. Retirou do trabalho o seu valor. Pronto, agora eu vou achar a pista para isso. Representam para a sociedade consequências negativas. Deixa eu só achar isso aqui também, da adoção do modelo econômico de produção capitalista. Onde é que ele fala de adoção do modelo econômico de produção capitalista? Vamos ver. Quando ele diz assim, continue aqui comigo, O modelo econômico de produção capitalista estava aqui no início do texto. Pronto, achei as 3 partes. Então, achei as 3 correlações. Agora, pronto, cheguei aonde eu quero. É a questão da minha vida, eu não posso errar. Agora eu fiz certinho. Agora que eu achei todas as partes como um esquartejador, eu vou procurar pista para consequências negativas. Então, o mais difícil é achar as partes lá. Achei, agora, lembra que na prova não vai vir grifado, na prova não vem amarelo, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de achar. Achei, agora eu vou achar consequências negativas. Se a pista, venha, leia comigo. O modelo econômico de produção capitalista aperfeiçoado pelos avanços científicos e tecnológicos, que, por sua vez, proporcionaram, eu tenho que ver se há pista para consequências negativas, a reestruturação da produção e a terceira revolução industrial, retirou do trabalho seu valor. Então, Adriana, vamos lá. O modelo econômico, olha o que a banca diz. Ela quer saber se a reestruturação da produção industrial e a supressão do valor laboral são consequências negativas do modelo econômico. E eu estou lendo lá, o modelo econômico de produção capitalista, aperfeiçoado pelos avanços científicos, blá, 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 que, por sua vez, proporcionaram a reestruturação. Então, eu sei que reestruturação da produção é uma consequência negativa. A reestruturação da produção, ela é uma consequência. Ela é uma consequência, porque ele diz, o modelo econômico de produção capitalista, aperfeiçoado pelos avanços técnicos. Tá, Adriana, mas espera aí. Quando ele diz, o modelo econômico de produção capitalista, aperfeiçoado pelos avanços técnicos, que, por sua vez, proporcionaram a reestruturação da produção, retirou do trabalho seu valor. Consequência mesmo do modelo econômico, qual é? Então, presta atenção. As duas eram consequências, tanto a reestruturação da produção quanto a supressão do trabalho, do valor laboral, são consequências. Mas as duas são consequências da adoção do modelo econômico de produção capitalista? Leia comigo, O modelo econômico de produção capitalista, aperfeiçoado pelos avanços científicos e tecnológicos, avanços científicos e tecnológicos que proporcionaram a reestruturação. Então, presta atenção que eu vou mudar até de cor para você enxergar isso, A reestruturação da produção, ela é consequência, olha o proporcionário, olha a pista, ela é consequência do quê? Dos avanços científicos e tecnológicos. Entendeu? Reestruturação da produção é consequência dos avanços científicos e tecnológicos. Consequência do modelo econômico de produção mesmo retirou do trabalho seu valor. Então, vou repetir. A banca traz duas consequências do texto. Elas são consequências. Há duas consequências do texto. Só que só existe uma que é negativa, que está ligada
ao modelo econômico de produção capitalista. A única negativa é a supressão do valor laboral. Item errado. A reestruturação da produção industrial não é uma consequência negativa e não é consequência do modelo econômico de produção capitalista. Ela é consequência dos avanços tecnológicos e científicos. Consegue ver isso? Que demais! É coisa de seta. Consegue ver que é questão de seta? Então, ó, vou colocar as setas, ó. Ó que legal. No final, pegue suas canetas coloridas aí, vamos fazer seta, ó. Modelo econômico vai ser o verde. Modelo econômico manda seta para retirou do trabalho o seu valor. A consequência negativa era essa. O modelo econômico de produção capitalista, aí vinha uma intercalação. E aí depois vinha, retirou do trabalho o seu valor. Então a única consequência negativa que havia era essa. Tá. A outra consequência que a banca colocou como consequência é consequência sim, mas é consequência de outra coisa. Deixa eu mudar aqui, aí vai ser azul, ó. A reestruturação da produção é consequência, porque tem o verbo proporcionaram. Mas é consequência positiva. De quê? Dos avanços científicos e tecnológicos. Então, avanços científicos e tecnológicos mandam seta para reestruturação da produção. Aí a banca colocou tudo no mesmo saco. Tudo como consequência negativa, e não era, só uma é que era, e tudo como consequência do modelo econômico de produção. Ou seja, é questão de seta. Entendeu a diferença? Errado. Adriana, eu continuei lendo lá e me ajudou. E você pode continuar, e você vai ver que, ó, nesse contexto, o trabalhador se vê tolhido da principal manifestação de sua humanidade e dignidade, o trabalho. Aí você vai ver que ao longo do texto, já te mostrei o fundamento da questão. Se você continuar lendo, você vai ver que isso tudo vai te ajudar, ó. Ele fala do trabalho, ó, ele fala dessa consequência. Na verdade, a única consequência é o trabalho. Entendeu? A única consequência mesmo negativa, se você continuar lendo o texto, é a parte que fala da supressão do valor laboral. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele vai falar disso. O que seria a supressão do valor laboral? Supressão do valor laboral, você viu, é a paráfrase de retirou do trabalho o seu valor. Porque quando ele diz, olha como as paráfrases do CESP são bem refinadas. Quando ele fala supressão do valor laboral, retirou do trabalho o seu valor. Ou seja, suprimiu o valor laboral, o valor do trabalho. Entendeu? Que é a única consequência negativa.